Boa tarde. Essa é uma orientação básica para os estudos de nervos cranianos. Um vídeo feito sobre orientação da faculdade. E não se esqueçam que, apesar de ser uma gravação de uma aula, o que importa e o que é oficial é o que está escrito no livro-texto de vocês. Certo? Isso daqui é apenas uma orientação básica de estudos. Esses daqui são os objetivos, que isso daí já está divulgado para vocês. É importante conhecer as origens reais, aparentes e cranianas dos nervos cranianos, ou seja, a origem real significa exatamente aonde está sendo originada a via da informação que aquele nervo está carregando. Por exemplo, o nervo oculomotor, uma das informações que ele carrega é pela motricidade da musculatura extrínseca dos olhos. Então, os núcleos dos nervos cranianos relacionados a essa informação é onde está a origem real dessa via. Já o nervo óptico, que é um nervo sensitivo, a origem real dessa via são as células da retina que captam as fontes, as informações luminosas. As origens aparentes são onde esses nervos se exteriorizam, do sistema nervoso central. Então, nós temos o nervo óptico aparentemente se originando do quiasma, por exemplo. Nós temos o nervo olfatório se originando aparentemente do bulbo olfatório, o sexto nervo do sulco bulbo pontino e por aí vai. E as origens cranianas dos nervos cranianos é onde esses nervos atravessam a estrutura do crânio. Por exemplo, a fissura orbitária superior, forame oval, forame redondo, canal óptico e etc. Conhecer os componentes funcionais dos nervos cranianos é saber se a via em questão é eferente, aferente, somática, visceral, especial ou geral. Lembrando que um nervo craniano pode acumular mais de uma dessas funções. Por exemplo, o sétimo nervo acumula várias dessas funções, é um dos que mais tem função. Relacionar as origens dos nervos cranianos com as estruturas estudadas previamente. Por exemplo, vocês já sabem que a herniação do úncus pode comprimir o terceiro nervo. Essas correlações são importantíssimas. Fazer a correlação do quiasma óptico com a glândula hipófise, ou seja, tumores de hipófise comprimindo o quiasma e causando alterações de campo visual. A origem da artéria basilar e seus ramos relacionados à origem do quinto nervo. Por exemplo, a compressão de um nervo, por exemplo, a artéria cerebelar superior comprimindo o quinto nervo craniano, desde que ela tenha um trajeto anômalo, pode causar um quadro clássico de neuralgia do trigêmeo. Vocês têm que conhecer a estrutura do seio cavernoso, saber as estruturas que passam dentro dele, por exemplo, a artéria carótida interna, o plexo simpático, o nervo abducente, os nervos que passam na parede lateral desse nervo, e entender que lesões de seio cavernoso podem causar alterações desses nervos relacionados, certo? Reconhecer as estruturas na peça, e vocês têm N vídeos na internet, eu postei alguns para vocês, com orientações sobre a origem desses nervos. Relacionar a função dos nervos cranianos e como que um paciente se apresentaria com um nervo craniano lesado. Isso daí vocês vão fazer na correlação anátomo-clínica e sempre revisar as aulas prévias, está sempre na base de toda a orientação, de todos os objetivos de estudo, certo? Isso daqui então é uma figura, né, do Netter, que mostra algumas origens reais de nervos cranianos. Então em vermelho vocês estão vendo os núcleos motores de alguns nervos cranianos, essas são origens reais das vias. E em azul vocês estão vendo alguns núcleos sensitivos de nervos cranianos. Então a origem dessa via, a origem real dessa via, por exemplo, são as células responsáveis pela sensibilidade são os receptores responsáveis por dor e temperatura na pele, e por aí vai. Essas são as origens aparentes dos nervos cranianos. A maioria disso daí vocês já estudaram quando estudaram tronco encefálico. Então, os dois únicos nervos que não têm origem no tronco encefálico, o primeiro e o segundo, os demais todos têm origem no tronco encefálico. Todos têm origem anterior ao tronco encefálico, com exceção do nervo troclear, que tem origem posterior. E isso não requer maiores explicações. Isso daí vocês já conhecem. A origem aparente de todos os nervos cranianos já deve ser assunto fácil para vocês. Para quem não é oportunidade de revisar. Essas daqui são as origens cranianas dos nervos cranianos. Não tenho o que explicar também. Isso daqui tem que olhar e observar.
e identificar essas estruturas de acordo com o que está no livro-texto. Está tudo muito bem apontado lá. Lâmina cribriforme, lâmina crivosa, canal do nervo óptico, fissura orbitária superior e etc. Aqui eu chamo a atenção para aquilo que eu já citei. Essa região ao lado da célula é a região paracelar, é a região onde está o seio cavernoso. Então aqui vocês estão vendo os nervos cranianos associados ao seio cavernoso e a artéria carótida interna passando dentro dele. Aqui nessa topografia do clivus, logo anterior onde estaria o tronco encefálico, é onde está a artéria basilar e seus ramos. Então note a proximidade da artéria basilar e seus ramos com, por exemplo, o quinto nervo, passando por aqui, indo em direção ao cavo de Meckel, certo? Aqui são as três origens cranianas do trigêmeo: fissura orbitária superior, forame oval, forame redondo, forame oval. Isso daí é só olhar no livro e correlacionar, tem que parar e estudar. Primeiro nervo craniano, lembrar que o primeiro nervo craniano são essas radículas que atravessam a lâmina cribriforme. Jamais confundir o primeiro nervo craniano, o nervo olfatório, com bulbo e trato olfatório. Isso aqui é bulbo e trato olfatório. Não confundir com nervo craniano, que são esse conjunto de raízes que estão recebendo os estímulos olfatórios da mucosa olfatória, que está localizada na parte mais alta da cavidade nasal. Quando forem estudar o nervo óptico, prestem atenção nessa figura e entendam que esse é o trajeto das fibras do nervo óptico, relacionadas à retina nasal ou medial e à retina lateral ou retina temporal. Percebam o trajeto das fibras da retina temporal e o trajeto das fibras da retina nasal. Percebam quais fibras estão cruzando a linha média no quiasma óptico. Do quiasma para trás, nós temos o trato óptico, corpo geniculado lateral, radiações ópticas até chegar no córtex óptico, o córtex visual, nas bordas do sulco calcarino. Relacionem essas lesões que vocês estão vendo aqui às alterações de campo visual, quando o paciente vai apresentar hemianopsia bitemporal, hemianopsia homônima direita, hemianopsia homônima esquerda, quadrantanopsias. E essa figura é do livro Ângelo Machado, está muito bem explicado lá para vocês esse tipo de alteração. Terceiro, quarto e sexto nervo. O sexto nervo tem a função única de inervar o músculo reto lateral. Então vocês têm que relacionar uma lesão de sexto nervo, que tipo de desvio ocular que vai acarretar. Desvio ocular a gente chama de estrabismo. Então vai ser um estrabismo divergente, um estrabismo convergente. Isso vocês têm que estudar. O quarto nervo troclear tem a única função de inervar o músculo oblíquo superior. Então vocês vão estudar lesão de nervo troclear, que tipo de desvio ocular que vai ocorrer. O terceiro nervo, além de inervar todos os demais músculos extrínsecos do olho, ou seja, o reto superior, reto inferior, reto medial e oblíquo inferior, ele ainda inerva os músculos intrínsecos do olho, que são responsáveis pela acomodação e pela miose, pelo fechamento da pupila, entre aspas. Então, uma lesão de terceiro nervo, o que vai acontecer? A pupila vai dilatar ou a pupila vai contrair? Lembrando que a função dele é parasimpática. Os nervos cranianos que têm função autonômica são sempre parasimpáticos. O sistema parasimpático é um sistema crânio-sacral, certo? E o terceiro nervo ainda inerva o elevador da pálpebra. Então imagine o que vai acontecer numa lesão de terceiro nervo completa, o que vai acontecer com a pupila, para onde que o olho vai ficar desviado e o que vai acontecer com a pálpebra. Quinto nervo craniano, ele tem tanto função, é chamado de nervo trigêmeo porque ele trifurca. Né? Ele entra, forma esse gânglio, que é chamado gânglio trigeminal, dentro do cavo de Meckel, e ele trifurca, por isso que é chamado de trigêmeo. Dá o ramo V1, V2 e V3, ou oftálmico, maxilar e mandibular. Esse nervo é um dos principais responsáveis pela inervação de toda a cabeça, tanto internamente quanto externamente. Está lá no livro de vocês explicando direitinho qual a função de cada um desses ramos. E ele também tem função de inervar a musculatura da mastigação. Não confunda a musculatura da mastigação com a musculatura da mímica, cujo nervo responsável é o nervo facial. Sétimo nervo. É um dos nervos que mais tem função diferente. O nervo tem função no paladar, vocês vão estudar isso. Ele tem função
parasimpática inervando glândulas salivares. Vocês vão estudar quais glândulas são essas e o que ele faz. E com relação à musculatura da mímica, vocês vão estudar a diferença de paralisia facial central e periférica. O oitavo nervo craniano é o nervo vestíbulo coclear. Está relacionado então à porção vestibular, à coordenação, e à porção coclear, à audição. Vocês vão perceber que esse nervo aí passa pelo meato acústico interno e vão estudar a função desse nervo. O nervo vago, e esse daqui é o nervo glossofaríngeo, é uma figura relacionada ao nervo glossofaríngeo, o nono nervo. Vocês vão ver que ele também está relacionado ao paladar do terço posterior da língua, está relacionado à função do corpo e do seio carotídeo. Vocês vão revisar que tipo de função ele exerce. Ele também inerva a musculatura da deglutição. Então, mais um nervo que vocês vão estudar. O nervo vago, relacionado à musculatura da deglutição, e ele é um dos principais nervos parasimpáticos do nosso organismo. Ele vai inervar vísceras torácicas e vísceras abdominais, todos exercendo função parasimpática. Então, também é relacionado à musculatura da deglutição e essa função parasimpática. O nervo acessório ele tem origem espinhal. Vocês estão olhando aí entre a terceira e a quinta raiz espinhal se originam fibras que vão se unir ao nervo acessório. Então se diz que o nervo acessório ele tem raiz espinhal e raiz craniana. Ele também tem função relacionada à musculatura da deglutição, que acompanha as fibras do nervo vago, e as raízes espinhais originam informações que vão servir para a contração do músculo esternocleidomastoideu e do músculo trapézio, objeto de estudo de vocês, inclusive para quem está fazendo semiologia. E o 12º está relacionado à motilidade da língua. O nervo hipoglosso está relacionado à contração da língua. Então isso daqui é só uma orientação básica de estudos para vocês. Salvo alguma falha, alguma confusão que eu tenha dito e não tenha percebido, lembrem-se que o material oficial é o livro de vocês. Os vídeos que são postados são apenas para orientação de estudo. Caso vocês notem alguma informação que esteja errada, que não esteja batendo com o livro, vocês me avisem que isso daí será corrigido, certo? E não deixe de fazer de ver os outros vídeos que eu postei de estudos anatômicos e de fazerem as questões. Para qualquer dúvida, eu estou à disposição naquele e-mail que vocês já conhecem, é só entrar em contato.